valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição da Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa. Matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está convidado a participar deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu, meu cordial boa noite, queridos ouvintes. Nosso editorial de hoje tem como título: O que é a carne? Ponto de interrogação. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Assim disse Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 25. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscência da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si só. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente, a habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecado da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas às condições inferiores do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão da sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas
que serve ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 27 anos. Até hoje foram produzidos 1.432 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, fazendo com que você, querido ouvinte, realmente desperte. Você é espírito? Tem que pensar também no mundo espiritual. Editorial belíssimo, belíssimo mesmo. Afinal de contas, corpo de carne é uma coisa, espírito é outra. Se somos espíritos, somos imortais. Somos um projeto de Deus feito para a felicidade, querido ouvinte. Jamais pense ao contrário. Está acontecendo alguma coisa? Vamos investigar. Isso porque nós temos o atributo da inteligência. É isso. Se somos um projeto de Deus feito para a felicidade, Deus não ia jogar-nos no mundo assim aleatoriamente. Já dizia Albert Einstein, Deus não joga dados com vidas humanas. Então, o Espiritismo nasceu em 1857, contribuindo, analisando, investigando para que você entenda que você pode sim ser feliz. Então vamos viver em espírito e verdade, já dizia nosso Senhor Jesus Cristo. Não é que a gente tenha que desprezar a matéria, negativo, é um estágio do espírito, mas saber analisar que a matéria também é algo transitório em nossas vidas. Corpo de carne transitório, criança, adolescente, juventude, a idade adulta e a velhice, e pronto, retornaremos. Então vamos começar a pensar disso de uma forma séria, para que a gente não seja pego pela saudade, que muitas das vezes mata, pelas paixões que desequilibra. Então vamos realmente fazer esta viagem ao mundo do conhecimento, porque Terceira Chamada é doutrina espírita, que é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Como ciência, trazemos o quê? O nosso planeta Terra e os seus seres vivos. Você sabia que também a gente tem essa capacidade, se nós soubermos usar realmente as nossas qualidades espirituais? É verdade, a neurociência está provando muita coisa hoje. Então vamos lá aprender com os animais. Como o camaleão muda de cor? Essa é a nossa primeira curiosidade. Sob a pele do camaleão, existem 3 tipos de células coloridas: vermelhas, amarelas e marrons. O animal adquire uma coloração ou outra de acordo com a mudança de tamanho dessas células. Embaixo do camaleão existe uma camada refletora que serve para misturar as cores. Assim, ele se consegue camuflar na vegetação e fica fora do alcance de predadores. Aí eu me lembrei, do camaleão, que tem essas habilidades, mas nós já trouxemos uma curiosidade aqui, que nós podemos nos atear fogo instantaneamente. Sabe por quê? O nosso corpo produz óleo, o suor, as camadas hormonais e por aí vai. Então, analisando os animais e analisando o nosso próprio corpo humano, a gente identifica que temos N possibilidades de não adquirir doenças. Essa que é a realidade, querido ouvinte. Terceira chamada é ciência, e ciência é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. O que importa, antes de tudo, é o momento presente. O que foram nossos pais não tem importância. O que vale é o que você é agora. O momento presente é o criador do seu amanhã. Sua felicidade está baseada em seus pensamentos de hoje. Somos escravos de ontem, mas somos donos de nosso amanhã. Preste muita atenção ao momento em que passa, ao que você está fazendo agora, porque do seu agora depende seu amanhã.
E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. E o endereço eletrônico da ADEPA é facílimo: ADE-PA, tudo com letra maiúscula, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem ao mundo da informação. Detalhe, você, querido ouvinte aí, madrugada, basicamente insônia, não tem nada o que fazer? Por que não assistir o programa Quarta Dimensão, palestras e o próprio programa Terceira Chamada, edições anteriores no YouTube? Eu vou explicar por quê. Porque hoje em dia, as plataformas digitais de YouTube é um canal de TV. E tem muitos senhorinhos aí, senhorinhas, aprendendo a mexer no YouTube da sua residência. Então, basicamente, existe os canais TV aberta, mas também existem várias plataformas que podem ajudá-los a aumentar ainda mais o seu conhecimento. Eu me recordo com meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, descobriram que a União Espírita Paraense estava passando algumas palestras ao vivo. E aí, às vezes, cansados pela idade e tudo mais, pediram para aprender, olha só, para aprender a mexer na TV, no Smart TV, para acessar o YouTube. Não é que os dois danados aprenderam? E eu tenho estimulado muito isso para os netinhos, os filhos, os sobrinhos e sobrinhas. Ensine as pessoas que não sabem mexer nas redes sociais, principalmente no YouTube, para ver os programas que não aparecem na TV aberta. Então eu gostaria de pedir para você, querido ouvinte aqui do programa Espírita Terceira Chamada, ensine. É muito importante ensinar, porque aí a pessoa não fica ociosa, não fica esperando muito por você, porque eu vejo que às vezes tem briga em famílias, porque pediu uma coisa, porque não sabe mexer no controle da TV, e aí fica aí, como quem diz o ditado popular, de mal à morte. Não pode. Então ensine o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o tio e a titia a mexerem no Smart TV para acessarem os canais do YouTube. Então a ADEPA, ela tem o seu canal, o endereço é esse, e o programa Terceira Chamada, ele é reprisado no YouTube e tem as edições anteriores. Então vamos ensinar, porque isso é uma campanha, inclusive até do próprio Lírio do Vale, a ADEPA, que é o seu departamento de comunicação espírita, para que todos possam ser um verdadeiro propagador da boa mensagem. Então tem o Instagram, tem o Facebook e tem o YouTube. O Instagram quase todos têm, mas geralmente o pessoal não curte muito o Instagram. Facebook ainda é uma página, uma revista eletrônica também. Então por aí vai. Então seja um propagador da boa mensagem. Lembrando também que nas próprias plataformas do Facebook e do Instagram tem o endereço de instituições espíritas, porque alguns expositores espíritas fazem visitas a instituições espíritas. E aí a gente coloca lá o cartaz divulgando, de repente pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. Na última quinta-feira eu estive lá em Vigia de Nazaré, visitando o Centro Espírita Ceareiros da Luz. O Ceareiros da Luz fica localizado na Rua Magalhães Barata 232, bairro Centro, Vigia de Nazaré. Atividades segunda, quarta, a semana toda, segunda, quarta, quinta e sexta, inclusive sábado tem palestras lá, sempre às 19h30. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA.
A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, Grupo Ame Compromisso. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Criador dos mundos e deste meu coração, se bendito por tanto amar. E eu que andava só e nada via ali além de mim, e meu coração ferido se esquecia sempre de ti, ó Pai. Que as minhas mãos, que até ontem eram sem ocupação, hoje sejam tuas para socorrer, amar, com gestos de carinho teu nome levar. E meus olhos que antes só as trevas viam possam trabalhar por ti, meu Pai Criador. Se preciso for partir ou ficar, ser teu servo cheio de amor. E eu que andava só e nada via ali além de mim, vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui. Preciso for partir ou ficar, ser teu servo cheio de amor. E eu que andava só e nada via ali além de mim, vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui. Laia, laia, laia. E vamos a mais uma curiosidade, o mundo animal. Vamos aprender com o mundo animal, porque nós temos essas qualidades. Nós, como espírito, já passeamos por lá. Não é que a gente foi uma cobra, um jacaré, um elefante, não. São os princípios da própria evolução do espírito. Então, é verdade que as cobras hipnotizam suas presas antes do bote? Será que é verdade isso? Não, não é verdade não. A capacidade das cobras de hipnotizar as presas é crendice popular. Na verdade, elas assumem uma postura de ataque e suas presas, para se defender, ficam paradas, estáticas,
Por causa da visão pouco aguçada, as cobras reagem apenas diante de movimentos. E é aquele negócio, o instinto. Quando você está em perigo, você não encara o perigo? Os animais é a mesma coisa. Aí rolou a ideia de que a cobra está hipnotizando, como se ela tivesse vontade própria. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Tudo tem sua hora própria. O próprio céu tem horário para as trevas e para a luz. Aprenda com a natureza. Se em certas horas precisamos receber, não se esqueça de que noutras horas temos obrigação de dar. Ajude, pois, mas sem querer substituir-se a quem você ajuda. Cada um precisa caminhar com seus próprios pés para aprender a viver. Saiba distinguir o momento oportuno de dar e de receber. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 13 de janeiro de 2026. Fim do mundo acontecerá em 2026, segundo cientistas americanos. Então, Nonato, te apressa. Mas será que é verdade? Vamos analisar. Autor, Tarek Duarte, fonte Diário do Comércio. Uma pesquisa científica realizada há mais de 6 décadas estabeleceu uma data específica para um possível colapso planetário. O trabalho apontou uma data específica como marco crítico para a humanidade. Cientistas norte-americanos da Universidade de Illinois desenvolveram em 1960 um estudo que projetou consequências graves para o planeta. Os pesquisadores Henry Fong, Patrícia Mora e Lawrence Amont utilizaram cálculos matemáticos para determinar que a Terra enfrentará condições insustentáveis em uma data específica, 13 de novembro de 2026. Nonato, dá para se viver muito bem até lá, mas vamos lá, vamos analisar depois. O trabalho partiu da análise do ritmo acelerado com que a população humana crescia naquela época. Os cientistas concluíram que se a taxa de expansão demográfica se mantivesse, os recursos naturais não seriam suficientes para garantir a sobrevivência de todos. Base populacional e recursos alimentares em 1960, cerca de 3 bilhões de pessoas habitavam o planeta. Atualmente, esse número ultrapassa 8 bilhões de indivíduos. O estudo destacou que o principal problema seria a disparidade entre a produção de alimentos e o número de bocas para alimentar. Os pesquisadores identificaram pontos críticos: incapacidade de ampliar a produção agrícola no mesmo ritmo do crescimento populacional, esgotamento progressivo dos recursos naturais disponíveis, avanços médicos que prolongavam a vida, mas intensificarão a pressão demográfica. Segundo os cálculos matemáticos apresentados, o planeta chegaria a um ponto de ruptura quando a demanda por recursos superasse totalmente a capacidade de ofertas. Esse cenário provocaria uma crise social e ambiental sem precedentes. Contexto histórico de previsões. Diversas teorias ao longo da história humana anunciaram o fim da civilização. Desde o ano 1000, várias datas foram apontadas como marco do apocalipse. A maioria dessas projeções teve origem em interpretações religiosas ou especulações sem embasamento científico sólido. A diferença do estudo da Universidade de Illinois reside na metodologia empregada. Os pesquisadores basearam suas conclusões em dados concretos e modelos matemáticos.
não em profecias ou interpretações místicas. Nomes como Nostradamus aparecem frequentemente em discussões sobre previsões apocalípticas, mas carece de fundamento científico comprovável. A pesquisa de 1960 representa um marco na análise científica sobre os limites da capacidade de suporte do planeta, embora outras previsões catastróficas tenham surgido e desaparecido ao longo dos séculos. Esse trabalho acadêmico mantém relevância por seu rigor metodológico e pela urgência do tema abordado. Então vamos lá, Nonato. Na realidade, brincadeiras à parte, quando eu fui lendo a matéria, mas olha como ele finaliza aí. Até hoje, o estudo é considerado sério, porque são estudos científicos e matemáticos. Isso não quer dizer que vai acontecer. A própria palavra diz previsão. E tudo que é previsão pode ser mudado. Então, eles colocaram a questão da população, a questão da alimentação, que são desafios da inteligência humana. E veja lá, desde 1960 e hoje, inclusive, eu vou só te dar um exemplo, Nonato, o ser humano está aprendendo a comer. Então não está assim, tendo tantos problemas. Então o ser humano está aprendendo a comer, está comendo menos, essa que é a realidade também, não pela fome, mas pelos métodos, da disciplina e tudo mais. Mas, Nonato, o que você achou da matéria? É interessante, né? Porque são dados científicos, né? Tem muita coisa aqui que tem um interesse que, digamos assim, queridos ouvintes, é de natureza comum. A preocupação dos cientistas, né, no caso aqui, e que no primeiro momento parece ser um cataclisma, não é? Uma catástrofe, em coisas assim. Só um instantinho, aí aqui tá. O repórter, o editor, ele faz a chamada para gerar o quê? A curiosidade, para dar aquele impacto. Se você não lê, é verdade, você compra o título. Foi o que aconteceu comigo no primeiro momento, Douglas. E aí a gente vai ver exatamente isso. Era uma preocupação deles, né, como cientistas, matemáticos e físicos, enfim, da situação da explosão demográfica. Foi bem claro aqui, não é? Que ele trabalhou em uma análise acelerada em que a população humana crescia. Mas como você diz, no decorrer dos tempos, não é? A gente vai percebendo que o nosso comportamento humano vai se aprimorando, vai tendo um despertar de uma consciência maior, até pelo desperdício, Douglas. Sim. O aproveitamento melhor, tá certo? E menos ambição, é claro, que faz parte da nossa natureza humana. Então tudo isso vem corroborar para que a gente hoje tem esses 8 bilhões, não aconteceu o que, digamos assim, teoricamente estava, como você disse, previsto, e haverá até tanto outros mais na Terra, e devido à nossa condição de industrialização e digamos assim, de movimento solidário em prol daqueles que ainda não têm o que comer. Essa questão da população demográfica de um país e tudo mais, sempre é uma preocupação. Vou dar um exemplo, Nato. No Japão, lá em Tóquio, não se vê aqueles apartamentos com quartos grandes. Sim, isso mesmo. O que é que se vê? É só um cubículo, a pessoa vai lá, deita, dorme, aí levanta-se. Então o ser humano vai dizendo, para que eu quero tanto? Aí ele vai aprendendo a viver, não com pouco, mas com o viável, com o necessário. Então a gente aprende. É por isso que eu acho bacana, Nonato, quando a gente faz perspectivas. Sim. Com bases matemáticas, com bases comportamentais e por aí vai. Por isso que a teoria da premonição, ela é uma teoria à luz do espiritismo com bases científicas. Isso é que deve ser feito. Isso que deve ser feito. O cuidado que o espírito, não é fazendo proselitismo, queridos ouvintes, mas isso é que deve ser feito, não é mesmo? A gente ter essa consciência de que precisa ter um embasamento científico também para que a gente possa fazer as nossas análises. E o outro detalhe que nós queremos chamar a atenção, tome cuidado com certos cabeçalhos, com certas chamadas, porque aí a pessoa, é o famoso, aí tem pessoas até que faz o corte, o famoso corte, aí a pessoa acredita que vai acontecer. Então quando a gente lê a matéria, a gente percebe mesmo que são estudos sérios,
previsões realmente devido à aceleração está acontecendo, mas as soluções estão aí, Nonato. Soluções estão aí, certo? Existe hoje alimentos pastosos aí que vêm suprir, qualidade de vida aumentou para mais de 105 anos de idade. E aí o Espiritismo já faz essa análise sobre a superpopulação do planeta Terra. Então vamos ler uma matéria, entender a cabeça do cientista, porque tudo corrobora para que nós sejamos realmente felizes. Certo. Então, Nonato, não vai ser em novembro não, vamos continuar, né, Nonato? Continuar. Inclusive eu até estava falando pro Toninho que eu já estou pensando no Natal de 2026 aí, já. Meus amigos que acompanham Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, Renato e Zé Luiz, o forró vai terminar. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Apaga o candeeiro, está na hora, mulher, que o sanfoneiro vai embora. Apaga o candeeiro, está na hora, mulher, que o sanfoneiro vai embora. A dança é boa, é muito bom, rala puxo, passa a mão no meu cartucho para eu poder carregar. A Mariquinha já se levantou da rede, tirou o Zeca da parede para o meu forró dançar. Estavam pedindo que eu tocasse bem baixinho pra não acordar o vizinho, para ele não reclamar. Por isso mesmo é que chegou a hora, eu já vou embora e o forró vai terminar. Apaga o candeeiro, está na hora, mulher, que o sanfoneiro vai embora. Apaga o candeeiro, está na hora, mulher, que o sanfoneiro vai embora. A dança é boa, é muito bom, rala bucho, passa a mão no meu cartucho para eu poder carregar. A Mariquinha já se levantou da rede, tirou o Zeca da parede para o meu forró dançar. Estavam pedindo que eu tocasse bem baixinho pra não acordar o vizinho, para ele não reclamar. Por isso mesmo é que chegou a hora, eu já vou embora e o forró vai terminar. Apaga o candeeiro, está na hora, mulher, que o sanfoneiro vai embora. Apaga o candeeiro, está na hora, mulher, que o sanfoneiro vai embora. Apaga o candeeiro, está na hora, mulher, que o sanfoneiro vai embora. Apaga o candeeiro, está na hora, mulher, que o sanfoneiro vai embora. Apaga o candeeiro, está na hora, mulher, que o sanfoneiro vai. E vamos de curiosidade animal. Vamos, hoje nós estamos na biologia, biologia, mundos pets. Porque o jacaré fica parado quando recebe um feixe de luz. O jacaré tem hábitos noturnos e seus olhos são adaptados para ambientes escuros. Para absorver o máximo de luz, as pupilas do jacaré ficam abertas e adquirem um formato arredondado. Quando o animal recebe grande quantidade de luz, suas pupilas se contraem e a acomodação visual demora um pouco e faz com que o jacaré permaneça estático. Quer dizer, se acostumando com a claridade, né? Sabe, eu me maravilho a visão noturna que certos animais têm. Interessante, né? E sabia que nós, seres humanos, poderíamos também adquirir esse hábito? Só que a gente é mesmo diurno, né? Então, cada macaco no seu galho. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não se irrite contra aqueles que o caluniam. São benfeitores seus, que lhe estão sempre chamando a atenção para seus erros, reais ou possíveis. Siga à frente. A dor é o adubo que faz crescer em nós a produção evolutiva. O arado, que rasga o seio da terra, é o que permite a colheita abundante. E as lágrimas fertilizam o nosso coração, tornando possíveis um progresso maior. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço.
argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos a saber. A primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outras, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Questão 116. Há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Aí eu me lembro, Nonato, das pessoas que dizem assim, isso aí nunca vai mudar. Vamos ver aqui o que é que os espíritos dizem então. Essa história mesmo. Não, todos se tornarão perfeitos e eles mudam de ordem, mas isso demora, porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretendereis que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que a vós mesmos? Que é uma coisa, né, quando tem na Bíblia, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, o homem já acha que também já pode definir. Sim. E dizer, não, esse aí não vai mudar, não, que negócio é esse? Calma. Então a gente tem que analisar. E eu me lembro que várias vezes Jesus sempre pontuou que o amor está no nosso coração. Onde ele diz assim mesmo, até os homens de má vida se amam. E o que é o amor? Um sentimento puro. Está ali a inferioridade do ser humano. É a evolução que está ali. Ainda não sabe tudo mais, faz as suas tolices, mas já tem um amor ali. Já tem um amor de Deus. Então demora. Aí, como eu acho lindo quando os espíritos dizem, demora. Mas vai sair daquela situação, né, Donato? Exatamente. E complementando essa sua colocação aí que foi brilhante, Douglas, tem uma colocação que eu sempre faço nas minhas palestras que eu vou estender aos queridos ouvintes, principalmente naquela circunstância que você diz, eu não presto, eu não consigo, enfim, aquelas reclamações que a gente faz de nós mesmos com aquele sentimento de autopiedade que muitas vezes não justifica. Quando ele disse sedes perfeito, ele não disse que a gente era imperfeito, porque imperfeição é a negação da perfeição. Mas nós estamos perfectíveis, ou seja, com a capacidade de ser perfeito. Exatamente por todo esse conteúdo que o Douglas tem dito aqui nesse programa, e eu e todos nós buscando essa ajuda, que é a inteligência, que são os sentimentos e primordial o amor. Então, queridos ouvintes, nós somos perfectíveis, ou seja, com a capacidade de atingir a perfeição. Por isso que ele disse, sedes perfeito como o vosso Pai é perfeito. E um outro detalhe, o que nós precisamos entender nesse embrulho todo é as nossas imperfeições, assim, aquilo que deve ser ainda ajustado em nós, reconhecidos em nós. Eu costumo dizer, Nonato, para as pessoas assim, olha, quando Jesus disse vigiai, porque às vezes a gente se torna soberbo, a gente se torna vaidoso em demais, tudo isso é válido, mas em excesso começa a prejudicar. Então, quando você se torna humilde para com você mesmo, não é com os outros não, para com você mesmo, você reconhece o que tem que mudar. Então você sabe que você é aquilo, aí você não vai justificar, todo mundo faz. Não, você está justificando para querer continuar o erro, não faça isso. Então se você reconhece que tem algo a ajustar, diga, realmente eu sou assim, eu preciso melhorar. Você tem sempre que dizer para você, eu preciso melhorar, mas não justificar, todo mundo faz.
Esse negócio de todo mundo faz, tem uma galera lá no inferno, né? É verdade, essa que você colocou justificar, na verdade é a fuga da realidade nossa, de não querer aceitar aquilo que nós somos. É uma explicação que não justifica. É uma verdade, uma verdade. Quanto mais honesto a gente for conosco mesmo, mais rápido a gente entende o que tem que mudar e muda. Com certeza. E muda, porque a gente sofre pelo mal que ainda há em nós. E o mal é a falta de conhecimento. Então, enquanto a gente não fizer essa reflexão, a gente continuará sofrendo, continuará justificando, vai aumentar. Então, aceite logo, não, eu sou assim, eu preciso mudar. E aí você faz esse trabalho. Sempre é um trabalho individual. Não jogue para os outros, né, Donato? Com certeza. Não pode jogar para os outros, é seu, então busque ser humilde para com você mesmo. Humildade para com você mesmo. Não é humildade para com o próximo, é primeiro para com você mesmo. Porque você sendo humilde com você mesmo, você reconhece o que tem que mudar. Melhorar. Sabe por quê? Somos os coisinhas ricas do Papai do Céu. Papai do Céu ama, Nonato, que tu nem imagina. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com ele, José Carlos, Eu Vejo Deus. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Eu vejo Deus além do céu azul, no arco-íris. Eu vejo Deus, eu vejo Deus no pólen de uma flor, num gesto de amor. Eu vejo Deus, eu vejo Deus em toda parte, sim, até dentro de mim, em todos os órgãos meus. Eu vejo Deus na imensidão do mar, aonde quer que eu vá, eu vejo Deus, eu vejo Deus numa estrela a brilhar, nas noites de luar. Eu vejo Deus, eu vejo Deus nas notas de uma canção, num raio, num trovão. Eu vejo Deus, eu vejo Deus em toda parte, sim, até dentro de mim, em todos os órgãos meus. Eu vejo Deus na imensidão do mar, aonde quer que eu vá, eu vejo Deus. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com Paulo Roberto, Lágrimas. Palavras da alma. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer.
Lágrimas, palavras da alma. Muitas vezes na vida vivenciamos situações em que a emoção é tamanha que nos faltam palavras para expressar nossos sentimentos. Podemos considerar as lágrimas como as palavras de nossa alma. Através delas, somos capazes de demonstrar incontáveis sentimentos. As lágrimas, na maioria das situações, escorrem de nossos olhos sem que tenhamos controle sobre elas. Em alguns momentos, elas contam histórias de dores, mas também têm na sua essência algo de belo. Quando elevamos o pensamento, sintonizando com a espiritualidade maior, seja com nosso anjo protetor, com o amado amigo Jesus ou com Deus, sentimos os olhos marejados. Observando a natureza, temos a oportunidade de presenciar alguns espetáculos que ela nos oferece. Emocionamo-nos percebendo a grandeza e a perfeição divina na presença de um pôr do sol, de uma queda d'água ou de um arco-íris. Diante do nascimento de uma criança, somente as lágrimas são capazes de traduzir e qualificar a magnitude desse instante divino. Quando estamos sensíveis, por vezes carentes de alguma manifestação de afeto, um simples aperto de mão ou um afago carregado de amor é suficiente para provocar nossas lágrimas. Quando deixamos que o som de uma música elevada alcance nosso coração, somos capazes de chorar de emoção, pois sentimos a alma tocada e acariciada por aquela doce e vibrante melodia. Tanto a dor emocional quanto a dor física nos chegam sem pedir licença, ocupando espaço considerável em nossa alma e em nosso corpo. Lágrimas são derramadas pela dor da partida de um ente querido, pela dor da ausência e da saudade, pela dor do erro cometido e do arrependimento. Ao constatarmos a dor do próximo, lágrimas jorram de nossos olhos. Deparamo-nos com tantas carências, tantas necessidades não atendidas, enfermidades, privações e abandono. Cada lágrima derramada tem seu significado. Seja ela vertida pela dor ou pela alegria, nos diz que somos seres movidos pela emoção, capazes de exteriorizar os nossos sentimentos. Demonstra que nos sensibilizamos em momentos simples e efêmeros, indicando que estamos sintonizados com o que há de belo na vida. E quando as lágrimas derramadas forem de dor, façamos com que o motivo que nos comove seja também o mesmo motivo que nos move. Que o movimento seja no sentido da modificação íntima. Que seja impulso para olhar a vida sobre um novo ângulo, para trabalhar em nós mesmos a resignação, a paciência, a esperança, a fé e a confiança em Deus. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Só lembrando nossas revelações no tempo e no espaço, vamos nos amar? Vamos vestir as sandálias da humildade? Vamos nos curvar diante de Deus? Não no sentido de humilhação, não. Curvar espiritualmente. Você está deitado aí na rede, a famosa baladeira, para lá e para cá. Você está na cama, você está trabalhando. Seja lá como você estiver, é o momento da oração do Terceira Chamada. Sabe por quê? Jesus não dificultou o nosso relacionamento com Deus. Tem tanta gente que dificulta que eu vou te falar, mas Jesus simplificou. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Veio a doutrina espírita sinalizando, provando de forma científica o mundo espiritual. A morte não existe. Benfeitores espirituais sempre nos auxiliando a fazermos o certo. Então os espíritos existem, você tem espíritos amigos, familiares, o famoso anjo da guarda. Então é um conjunto de situações para que você se mantenha de pé, confiante de que você é um projeto de Deus feito para a felicidade.
A oração dissipa as energias negativas, equilibra a mente, acerena o coração. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nós já temos. Falta muito, mas nós já detemos algum conhecimento. E você pensa que vai ficar sozinho nesse levante? Que nada, tem uma galerinha aí que todo domingo está aqui com a gente. Quem? Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes. Minha mãe, Celestina Lopes. Benedito Braga e Maria Zilda Braga. Gesiel Lima e família. Pedro Paulo Costa no bairro do Telégrafo. Família Matias no bairro da Sacramenta. José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago. O Góis e Aléu também na Sacramenta. Walter Moreira na Cremação. Serginaldo, Clarice e Lúcia Vanderlei. Lá na Marambaia. Rômulo Leal no Conjunto Maguari. No Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio, MC Careca. Olha Osvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara. Adeus e seu filho Hélio no Guamá. Floriano Souza dos Santos. Eliane e Roberto Ramos e seus filhos. Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa. Elade Maria José da Cidade Nova 7. Narcisa Fernandes da Cidade Nova 2. Wilson Oliveira e família na Guanabara. Francisco Salles e Gilda Salles. Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, o Miguel Ferreira. Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice. Gilson Veloso na passagem São José, no bairro do Marco. José Antônio e sua esposa Raimunda Maria, aqui pertinho da RBA, na Travessa Angostura. Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curioltinga. Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira. Laércio Vera e Maria Lúcia Vera. Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba. Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos. Thales de Jesus, Cleito e Cleidson e Tailane, todos no Bairro Novo, em Marituba. Daniel Melo Castalho Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena. Eno Manuel de Manacapuru, no Amazonas. E os amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e ele, Júnior Monteiro. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme, e logo após o próprio José Guilherme irá proferir a nossa oração. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Senhor, eu te agradeço não somente as horas boas da felicidade em que o meu coração tranquilo e crente dá-se ao louvor que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos em que varo o caminho, a pedra e vento, nos quais me ensinas sem barulho, através das lições do sofrimento, como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas afeições, a bênção de ternura em cuja luz balsâmica me põe sob chuvas de flor. E agradeço a amargura, a compreensão me traga o estilete da crítica ferina que tanta vez me oprime o peito e enxaga para que eu saiba amar sem reclamar amor. Agradeço o sorriso da esperança com que me fazes crer na verdade do sonho, a segura certeza com que aguardo o futuro risonho pela fé natural. E agradeço-te a lágrima dorida com que me alimpas a visão, a fim de que eu prossiga trilha afora, sem caminhar em vão, sob a névoa do mal. Agradeço por tudo que me deste,
A aventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação que me renova, para que eu permaneça em ti no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando me veja sob a perseguição e o sarcasmo das trevas no exercício do bem, não me deixes perder a paz a que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar ninguém. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradável de Nonato França. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização. Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo por ele, Nonato França. Cuide de quem você quer bem. Nenhuma farmácia vende remédio para a saudade. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.